esse começo de Copa Sul-Americana para o Cruzeiro, né? A competição ela se iniciou com os jogos entre os outros países, né? Os duelos locais. E para quem acompanha também o nosso Central da Toca.com.br, tem lá a tabela da Copa Sul-Americana. Tem do Campeonato Brasileiro, aos poucos a gente vai aprimorando ainda mais o nosso Central da Toca. Então tá aí, ó. Copa Sul-Americana, Grupo A, Boston River do Uruguai, Guarani do Paraguai, Independente da Argentina, Nacional de Potosí. Grupo B, Cerro Largo do Uruguai, Defensa e Justiça aqui da Argentina, Universidade de Quito e o Vitória. O Grupo C, achei um grupo encardido para o lado do Corinthians. América de Cali, Corinthians, Huracan e Racing de Montevidéu. O Grupo D, Atlético Grau do Peru, Godoy Cruz da Argentina, Grêmio e o Esportivo Luquenha do Paraguai. O nosso grupo, com Cruzeiro destacado, Cruzeiro, Muxuque Runa, Palestino e União Santa Fé. Tá faltando o símbolozinho ali do União Santa Fé. Fluminense no grupo F com San José de Oruro, Once Caldas da Colômbia, União Espanhola do Chile. Grupo G, Lanús, Melgar, Puerto Cabello e Vasco. É um grupo chato também. O Vasco vai sofrer um pouco. E o grupo H com Atlético Mineiro, Caracas, Cienciano e Deportes Iquique. Falando aí do nosso grupo, né? O Cruzeiro enfrentando o União Santa Fé. E a expectativa, meus amigos, é de um público na casa de 25 mil torcedores. Fiz um contato há pouco com a assessoria do União Santa Fé. E mais cedo até eu encontrei um torcedor próximo ao hotel, estava com camisa do União, e aí ele perguntou se estava aqui para o jogo. E aí eu falei que eu era periodista. Aí ele, legal, o União não está bem, mas Copa, tudo pode acontecer, né? Então, aqui existe um clima assim, muito legal de quando esses times argentinos estão disputando qualquer competição continental, né? Claro que o foco de todo mundo é Copa Libertadores, mas isso fica para os maiores, né? Os outros, quando disputam a Copa Sul-Americana também, é uma chance importante para todo mundo, né? Por mais que o União esteja preocupado também com a questão de rebaixamento, que vai e volta no futebol argentino, ninguém nem consegue acompanhar direito, mas eles estão aí para dar uma resposta e sabendo que na Copa a atmosfera é diferente e vamos enfrentar um estádio aí com pelo menos 25 mil pessoas, entre 25 e 30, com pressão e um bom teste para a gente já iniciar essa Copa Sul-Americana, né? Concordo, viu, Samuel? E ano passado tivemos a prova viva que Lanús fez um péssimo campeonato argentino e chegou na semifinal da Copa Sul-Americana. Eu acho o grupo do Cruzeiro complicado pelo jogo fora de casa hoje contra o Santa Fé e tem uma equipe, o Palestino, que é um time chato, é um time que vai incomodar muito nesse grupo. No grupo do Cruzeiro, é hoje começar com o pé direito, pegar o Palestino de forma mais tranquila. O União hoje talvez seja a terceira força desse grupo, né? Mas ele carrega consigo, diferentemente de Muxuque Runa e Palestino, essa força da torcida, né? O estádio 15 de abril, que é o do União, é um dos mais fortes da Argentina em termos de caldeirão, né? Isso é até um consenso no futebol argentino. E é sempre especial para o União estar participando de competição internacional, porque não é uma constante na trajetória do clube, né? Apenas a quarta participação em edição de Copa Sul-Americana, nunca avançou tanto. Então, para quem não tem isso em sua rotina, acaba que encara de uma maneira mais especial, né? E é uma chance de retomada para o União, que não vem bem no Campeonato Argentino, 26º colocado no campeonato de 30, dentro do seu grupo é o penúltimo, vem de 2 derrotas seguidas, 3 derrotas nos últimos 4 jogos, o Kili Gonzalez, treinador, muito pressionado, mas tem aí um cenário de uma outra competição contra um gigante, que é o Cruzeiro, para quem sabe voltar a se afirmar. E aí que o Cruzeiro não pode dar brecha, né? Particularmente eu gosto
desse cenário de estreia para o Cruzeiro contra uma equipe pressionada, fora de casa, tendo aí uma convivência com uma torcida que certamente vai promover um ambiente hostil. Acho que é importante para dar casca para o Cruzeiro dentro da própria Copa Sul-Americana, né? No ano passado, se o Cruzeiro começou mal, ali tendo 3 jogos seguidos sem vencer, nesse ano as coisas precisam ser diferentes. E seria muito interessante o Cruzeiro contra o União já começar se afirmando, vencendo e tendo aí sua segunda vitória consecutiva para consolidar esse trabalho do Leonardo Jardim. Eu acho que, acima de tudo, é importante consolidar esse trabalho e nada melhor do que vencer para isso. Caio lembrou muito bem o início da nossa campanha na Sul-Americana no ano passado. Esse grupo, esse ano, não nos permite um início tão ruim quanto foi no ano passado. Então, o Cruzeiro realmente precisa... Eu não lembro do início, viu, Rafa? Com sinceridade. Você nem trabalha com isso, né? Foi um início impecável. Tem com 3 certas empates coisas maravilhosos. Tem certas coisas que é melhor esquecer, né? Esse ano a gente não pode se dar esse luxo de forma alguma, porque talvez não seja possível ter o mesmo desfecho. Eu não espero vida fácil hoje à noite, em que pese o momento ruim do União no campeonato argentino, justamente porque o jogo de Copa ele pode fazer renascer uma equipe, né? Ele pode motivar, inclusive, para uma retomada no campeonato argentino. Como você bem brincou aí, o campeonato argentino tem ano que tem rebaixamento, tem ano que não tem, né? Esse ano parece que tem, então tem que ser levado bem a sério. Mas espero um jogo bem complexo, assim, além do estádio estar muito cheio, é uma arquibancada muito próxima do campo, então vai ter aquela atmosfera de Copa que a gente sabe que os torcedores argentinos sabem fazer, então é necessário que o Cruzeiro tenha muita maturidade, porque vai entrar por todo esse contexto com uma responsabilidade, assim, de pontuar, é o favorito do grupo, então precisa provar isso em campo, mas ainda está no estágio muito inicial do seu trabalho também, né? Nós temos os nossos problemas e as nossas correções a serem feitas. Então, é preciso que em campo os atletas tenham muita maturidade e saibam facilitar o jogo, jogar a pressão para o lado do União e não carregar isso para a gente, né? Graças a Deus, felizmente, a gente tem atletas hoje mais acostumados, ambientados a esse tipo de jogo. Então, apesar da dificuldade que eu espero, eu acho que temos motivos para acreditar em 3 pontos, sim. 2.400 pessoas aqui com a gente. Deixa aquele like aí. Eu vou passar aqui para a gente registrar as primeiras participações no nosso chat. Muita gente mandando mensagem. O Silvio Miranda. Tomara que a gente ganhe esse jogo. Samuca TV, a Dalma Castanho. Hoje tem gol do Gabigol. O John, bom dia, Povo Azul. Hoje 2-0 nos caras. Vamos, Cruzeiro, começar com o pé direito. O Eduardo Lourenço tá... tira a camisetinha, viu, o Eduardo Lourenço, a frase do Cássio. Ele mandou ali, tá faltando alguma letra aí. O Dinei Santos, Valadares presente na live da Samuca TV, o Ademar tá lá em Catalão, Goiás. O John, Uberlândia é 0. O Leonardo Carvalho tá lá em Parauapebas, no Pará, sempre ligado aí na Samuca TV. Obrigado aí, tamo junto. O Paulo Sérgio Silveira, que é membro aqui do canal, bom dia, Nação Azul. O Luiz Costa também, outro membro aqui participando. O Kildare, por que o jogo do Cruzeiro contra o Vasco não pode ser no Independência? Esse é um assunto que nós vamos debater daqui a pouco, porque eu também tenho essa curiosidade. Viu? Segundo o Cruzeiro, é um fato de prestigiar o torcedor lá daquela região. Mas eu não acho que seja o melhor adversário para a gente enfrentar em Uberlândia. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. O DSA, que é membro do canal também. Bom dia, galera. Somos todos Cruzeiro. O Rodney Pires está dizendo, estádio 15 de abril, está adiantado o jogo. Boa. Essa aí eu faria com certeza, viu, o Rodney. O Thales Eduardo, hoje é para amassar. Gente, calma. Jogo de Copa, hein? O Geraldo Nery, o menino já nasceu? Ainda não. O Mário Silveira, vamos copar.
O Vitor Ferreira mandou ali a sugestão de time dele, daqui a pouco a gente registra. A Maria Atala tá mandando um beijo para você, Rafa, dizendo que você arrasa. O Douglas Primo Gomes, descansaria Dudu e Gabi hoje, ia no 4-3-3, Wanderson na esquerda, Marquinhos na direita, Caio Jorge centroavante. Pensando no jogo contra o Inter, não podemos perder os pontos do início do Brasileiro. O JP MPzinho já nasceu? Ainda não, te aviso. O João Antônio, se jogar bem ou mal não importa, tem que ganhar. Essa questão de bem ou mal, principalmente em jogo de Copa, né? No ano passado a gente teve a chance de ganhar a Copa Sul-Americana sem brilhar, né? Se tem uma coisa que o Cruzeiro não fez na Copa Sul-Americana de 2024 foi a atuação de brilho, né? Mas chegou na final, só que aí exagerou no desastre de atuação e tomamos aquela derrota para a equipe do Racing. Mas geralmente Copa, esses duelos, principalmente quando chegar a fase de mata-mata, né? Não dá para a gente pensar em... Claro, se você conseguir encantar a todos em uma Copa, em uma competição continental, uma Libertadores, em uma Copa Sul-Americana, em Copa do Brasil, é o melhor, né? Mas geralmente são características diferentes, né? É mais importante saber jogar do que tentar grande desempenho, né? E além disso, você esperar um grande desempenho do Cruzeiro nesse momento, eu acho muito precoce. O trabalho acabou de começar. Eu até brinco que, para mim, o primeiro jogo do Jardim foi esse agora, do Campeonato Mineiro, eu nem consigo considerar. Então, foi agora que ele teve tempo para treinar, para preparar o time até fisicamente para a temporada. Então, é óbvio, se você puder jogar bem e vencer, é melhor, mas eu acho que é uma questão de alinhamento de expectativas. Por mais que o adversário de hoje viva um momento de crise, o Cruzeiro não vive grande momento também. Ele está se encontrando, o time carece de ajustes, carece de encaixe, então não tenho expectativa assim, de fazer um jogo brilhante. E acho que o mais importante nesse tipo de jogo de Copa, onde as forças costumam se equilibrar muito, é você ser exato, né? Ser exato, aproveitar suas oportunidades de punir o adversário e sair com o resultado. Nesse momento, para o Cruzeiro, de início de trabalho do Jardim, o mais importante são os resultados, para que ele e o grupo tenham paz para trabalhar e desenvolver, e é óbvio que daqui a 2 meses a gente quer ver algo diferente, algo melhor do que o que a gente está vendo agora, mas não acho que dá para a gente racionalmente esperar algo muito diferente no jogo de hoje do que a gente viu contra o Mirassol, por exemplo. E o que eu espero é que, por exemplo, o pessoal falou de poupar jogadores. Eu não sei vocês, eu não pouparia. Eu iria com quem tem já esse cacuete de jogo de Copa, com quem em 1, 2 bolas pode resolver e, se for o caso, descansa depois. E acho que encaro esse jogo assim como muito difícil e primordial para que a gente tenha paz, pegue confiança, né, os jogadores para a sequência.